Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Redução da escala 6x1. Desafio ou possibilidade? Acrescento nesse questionamento também. Ele pode ser também um desafio ao mesmo tempo de uma possibilidade? Eu trago essa pauta para vocês porque é um movimento que foi gerado durante esses dias que vocês têm visto, inclusive nas redes sociais, e é uma pauta que nós precisamos trazer aqui para abordarmos nesse quadro de hoje, Líderes em Ação, que estamos na edição de número 142. Eu trago essa abordagem para vocês, líderes, porque isso impacta diretamente no trabalho de vocês, nas conversas dentro das organizações e fora delas também. E a gente precisa aprofundar essa conversa. É uma conversa que a gente não vai chegar num consenso rapidamente, não é um tipo de medida de mudança que pode acontecer de uma forma muito instantânea, nem instantânea, pelo contrário, ela exige reflexões, análises, cálculos, pensar nas possibilidades, nos impactos e como lidar com eles. E aí vocês vão me falar, Juliane, você é a favor ou não? Eu trago para vocês aqui reflexões, porque a gente precisa entender que os negócios eles têm suas particularidades e entendermos também que as pessoas têm suas necessidades. Hoje eu estou aqui, líderes, como eu sempre faço em todos os quadros, trazer a visão dos dois lados. Quando eu estou nas empresas realizando os trabalhos, eu sempre vou olhar para os líderes e falar para eles que eu considero o trabalho, os respeito, vejo os desafios que eles passam, os preparo para as demandas e sempre trago para eles também a responsabilidade que eles têm diante de um time. Então, tem coisas que são os líderes que precisam fazer. E eu levo também o meu trabalho para os colaboradores. Eu os entendo, compreendo os desafios que eles passam, as necessidades que eles têm e também coloco com muita clareza a responsabilidade que eles têm dentro desse processo de trabalho. Então, não seria diferente no quadro de hoje. Então, acredito que vocês que me acompanham sabem disso. Eu sempre vou trazer em pauta os dois lados. E neste caso, em relação ao que foi trazido pela deputada federal, Erika Hilton, onde ela aborda, ela fala, anunciou a intenção de propor aí uma emenda constitucional, visando a jornada, a redução da jornada 6x1, é nesse sentido também. É para nós pensarmos nas possibilidades olhando para os dois lados. Inclusive, para pautar um pouco do que eu vou abordar hoje, tem um conceito de administração, não sei se vocês já ouviram, mas um dos conceitos do que é administração traz o seguinte, e eu sempre uso, inclusive, nos trabalhos que eu realizo, que a administração é o trabalho feito com e por intermédio das pessoas para que sejam alcançados os objetivos dos membros dessa empresa e da organização. Então, o trabalho ele só acontece porque tem pessoas. Quem são essas pessoas? O empresário, O empresário ele também é o líder, mas ele também contrata outros líderes para poder cuidar das equipes e nós temos as equipes. Quem é mais importante? Todos. Cada qual dentro do seu escopo de trabalho tem total importância dentro da organização. E isso faz a coisa acontecer e faz com que o nosso país seja movimentado, a economia possa ser movimentada através do trabalho de pequenas, médias e grandes empresas. Então as empresas são feitas por pessoas, ok? A partir daí a gente começa também a ver o lado onde tem o CNPJ e onde tem o CPF, onde tem a empresa e onde tem os colaboradores. Quando a gente pensa numa jornada, 6x1, a gente pensa o quê? Olhando para as pessoas. As pessoas estão no movimento, líderes, de que, principalmente depois da pandemia, esse movimento é real, a gente não pode ignorar. As pessoas já tinham essa necessidade, mas hoje está muito mais latente. As pessoas buscam qualidade de vida. Nós buscamos qualidade de vida. Então, quem são essas pessoas? Todos nós. Então, nós estamos sempre em busca de ter um equilíbrio em relação a todas as áreas da vida. E para que nós tenhamos condição de realizar um trabalho com qualidade, com dedicação, com o nível de produtividade necessária, nós precisamos ter um corpo descansado, uma mente descansada, uma mente sã, capaz de pensar, tomar decisões, ter capacidade de ter momento para ter criatividade. Uma mente cansada jamais tem criatividade, não consegue produzir o tanto que precisa. E aí, quando nós estamos bem com todas as áreas da nossa vida, nós conseguimos achar o equilíbrio. E o equilíbrio que eu digo não é nesse sentido de deixar tudo perfeito. O equilíbrio é esse aqui. Quando alguma coisa não está muito bem, a gente trabalha, melhora, resolve. Aí aqui está um pouco descoordenado, a gente ajusta. Eu entendo o equilíbrio nesse sentido, é movimento. Nem sempre as coisas estarão como nós desejamos em todas as áreas. Então, é necessário essa busca. E a empresa, ela tem um papel social a ser exercido. E dentro desse papel social, é entender que as pessoas são pessoas, não são máquinas. Até as máquinas precisam descansar, não é? Elas precisam parar, precisam de manutenção. Não seria diferente com as pessoas, ainda mais seres humanos. Então, nós precisamos, sim, de trabalho, nós precisamos passar momentos
com a nossa família, com as pessoas que são importantes para nós precisamos de lazer, nós precisamos de descanso, nós precisamos de estudo, nós precisamos cuidar da área espiritual, nós precisamos cuidar do financeiro, né, cuidar da nossa saúde. Então, eu estou dizendo aqui de forma geral e não coloquei na ordem do que é mais importante do que é menos, pelo contrário, tá? A gente sabe daquilo que é prioridade e que o trabalho ele vem para dar essa condição para a nossa vida também. Então, nós precisamos olhar para esse lado em relação aos colaboradores. Em contrapartida, tem o lado da empresa. A empresa, se nós fazemos uma mudança brusca como essa, que claro, isso não pode acontecer, isso vai impactar na economia. Então, muitos países aí europeus já adotam as jornadas, né, menores, então uma redução, enfim, que tem condição econômica para isso. Quando nós olhamos a nível de Brasil, a gente precisa entender que é um país que tem muito potencial, mas que ainda precisa ser desenvolvido em várias questões. E aí, para que essas pessoas possam continuar tendo seus trabalhos e através desses trabalhos continuar mantendo a sua vida, a gente precisa manter esse equilíbrio. Então, para o empresário, quais são os problemas? Em algum momento, isso vai impactar no sentido da inflação, isso vai impactar na inflação, isso vai impactar também no achatamento aí dos salários. Então, as pessoas estarão trabalhando com a remuneração, né? E aí o que acontece? Em algum momento o empresário vai precisar o quê? Achatar. Então, as novas contratações virão nesse momento também com um salário mais reduzido, né? A gente entende também que, de certa forma, ao fazer uma mudança como essa, isso vai ter que ser repassado para alguém, né? Porque economicamente isso vai impactar. E aí, muitas vezes, também vai ser repassado para os consumidores na hora de comprar esses produtos, percebe? Então, existe sim, inclusive, um outro desafio que vai acontecer através de uma mudança brusca, sem estudar e analisar os dois lados, mas para a empresa, é a questão da informalidade. Ela não vai ter condição de arcar com custos tão elevados. Então, a tendência é contribuir levar para maior informalidade. Então, Juliane, e aí, o que a gente faz? Nós precisamos de mais discussões. Existem, inclusive, a gente estava falando, eu comentei com vocês sobre países europeus que já fizeram implantações como essas e que estão conseguindo dar conta. E no nosso país também, nós encontramos empresas, hoje, claro, um número pequeno, mas que tiveram a decisão própria de fazer a redução e dessa jornada. Inclusive tem semana de 4 dias, que é o que desejam todas as pessoas, enche os olhos, brilha os olhos das pessoas. Mas que elas conseguiram fazer isso, mas é a minoria. Não, nós temos empresas que precisam de operações sequenciais e é onde há necessidade desse grande grupo de pessoas que trabalham numa escala 6x1. Mas e aí, se nós temos o lado delas que precisam também das outras áreas da vida serem cuidadas e que elas tenham condição de se manterem ali fisicamente, mentalmente, capazes para exercer essas atividades. Então, nesse momento que eu trago para vocês, líderes, que vocês possam olhar para os dois lados. Eu acredito muito que a empresa não pode olhar só para ela. E os colaboradores não podem olhar só para eles, mas olhando o todo, tá? Cada um trazendo, claro, para a pauta o seu objetivo, as suas necessidades, seus desejos, prioridades, a gente vai conseguir pensar numa possibilidade. Existe aí uma discussão de redução para 36 horas, 32 horas, enfim, seja qual for, né? Muitas vezes também joga lá em cima para poder mudar, para depois virem as negociações e conseguir algo que fique ali no equilíbrio. Mas não é uma coisa que a gente consegue fazer isso rapidamente, isso vai levar um certo tempo e precisam de discussões analisando o impacto, porque é o que eu gostaria muito de trazer nesse sentido. A partir do momento que vai ter uma mudança, é uma mudança que consiga equilibrar. O que é possível? E eu trago agora, para fechar o nosso quadro de hoje, algo que vocês líderes e empresários, né, que são líderes também, possam pensar o que vocês conseguem gerar dentro dos ambientes de vocês, de forma com que as pessoas consigam enxergar que enquanto elas estão lá, também não há um ambiente que não seja propício para o trabalho e para a convivência. Então a gente percebe hoje climas organizacionais que não são saudáveis, estilos de liderança que não são ideais, que precisam mudar, às vezes que não cuidam das equipes, isso gera muito conflito, então o ambiente fica muito pesado, ambientes que às vezes são tóxicos, né? Áreas que não são profissionais, que não são valorizados, não recebem elogios, não recebem feedback, não recebem acompanhamento. Então, existe por trás desse pedido de diminuição também de carga horária, não só a questão da escala em si, mas é o que as pessoas andam passando dentro das empresas que chegaram no limite. E aí elas se veem também como necessidade, não só para descanso e ter momentos para outras áreas da vida, mas também de se ausentar um pouco desse ambiente que muitas vezes não está propício para o trabalho. Então eu trago essa reflexão e que vocês possam trazer isso de uma maneira saudável, respeitosa e que a gente fique aí torcendo para que o melhor aconteça para ambos, para empresas
e colaboradores, porque todos precisam uns dos outros. Até o próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. GPO.net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. New Móveis Planejados, Marília. Zurk Decor, conectamos a sua personalidade ao seu ambiente. Residencial Porto Veleiro, onde você e sua família desfrutam de momentos inesquecíveis de lazer e descanso.